Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. E antes da gente entrar no cenário da tuberculose no Maranhão, eu trouxe aqui um pouquinho sobre a tuberculose no mundo e tuberculose no Brasil, né? Para a gente ver direitinho como é que essa doença vem se comportando. Então, no mundo, a tuberculose continua sendo uma doença que traz, né, uma série de preocupações no que tange a saúde pública. E esses dados que a gente mostra aqui, eles revelam, né, essa extensão do problema. Com relação à carga global, cerca de 10,6 milhões de pessoas desenvolveram a tuberculose ativa, ou seja, adoeceram, né, de tuberculose no mundo. Isso destaca a magnitude da doença. A gente também traz aqui uns dados com relação desses 10,6 milhões de casos, né, que 5,8 milhões foram em homens e 3,5 milhões de casos em mulheres. E essa disparidade ela pode se atribuir a diversos fatores. A gente também traz aqui o impacto da tuberculose em crianças, né, que também não são poupadas por essa doença. 1,3 milhão de casos de tuberculose, ressalta a importância da gente fortalecer as estratégias de prevenção. Mais abaixo, a gente traz os números com relação a cerca de 410 mil casos de tuberculose MDR, ou seja, tuberculose droga resistente, né? E a tuberculose droga resistente, ela representa um desafio adicional, né? Porque a tuberculose droga resistente, ela exige terapias mais longas, mais complexas, mais dispendiosas, né? Isso aumenta a carga, né, no sistema de saúde. E, por fim, a gente traz aqui os dados com relação à mortalidade. 1,3 milhões de óbitos por tuberculose, né, atribuído a esta doença, tá? E aqui foram os dados que a gente trouxe aqui a nível de tuberculose no mundo. Vamos agora para os dados de tuberculose a nível de Brasil. Então, assim, cerca de 80 mil pessoas adoecem por tuberculose a cada ano no Brasil. Essa é a média de casos diagnosticados de tuberculose a cada ano no Brasil. E também, nos últimos 10 anos, foram identificados 815 mil casos novos de tuberculose. Então, esse número, ele impressiona e reflete a importância, né, da gente ter uma vigilância e controle da tuberculose contínua. Em 2023, 69,2% dos casos ocorreram no sexo masculino, tá? Com relação às populações vulneráveis, que a gente viu aí na fala da doutora Rosário anteriormente, né, que ela falou sobre as populações vulneráveis, que são as pessoas privadas de liberdade, indígenas, pessoas em situação de rua, pessoas vivendo HIV/AIDS, que têm um risco maior de adoecimento. Então, a gente traz aqui que entre 2015 e 2023, houve um aumento do número de casos de tuberculose nessas populações, né, de vulnerabilidade ou de maior risco de adoecimento. Isso destaca a importância de medidas, né, que devem ser específicas e direcionadas para esses públicos. Com relação à mortalidade, aproximadamente 4,5 mil pessoas morrem por tuberculose a cada ano. E esse número, ele ressalta a gravidade, né, desta doença, que ainda está bastante presente no mundo e em nosso país, e a gente precisa, né, trabalhar, fortalecer estratégias. A tuberculose ela foi identificada como a segunda principal causa de morte por um único agente infeccioso no Brasil, tá? Ou seja, perdendo apenas para o Covid. Então, a tuberculose ela é uma doença que ela é a segunda principal causa de morte. E nas pessoas vivendo com HIV/AIDS é a primeira causa de morte, né? Por ser uma doença oportunista. Com relação à tuberculose no Maranhão, aqui a gente apresenta só alguns dados, que em 2023 a gente teve 3.542 casos de tuberculose foram diagnosticados no ano de 2023. Desses, 2.688 casos foram casos novos, ou seja, correspondendo aí 78% dos casos notificados, diagnosticados, eram casos novos.
tivemos 2.023 casos de óbito por tuberculose, de casos notificados e diagnosticados, né? 69,7% eram do sexo masculino e 30,3% do sexo feminino. E nós tivemos aí cerca de 60 casos de tuberculose em crianças nessa faixa etária de 0 a 10 anos. E aí eu só faço uma ressalva que esses dados são dados ainda preliminares, né? Sujeito a alteração, uma vez que não está fechado ainda os dados. Aqui a gente já entra rapidamente nos principais indicadores, né? Os principais indicadores para o Ministério da Saúde, para o Estado, né? Nesse slide, a gente destaca que é o coeficiente de incidência de tuberculose, né? Que ele é uma métrica extremamente importante, né? Para que a gente consiga avaliar a carga da doença em uma determinada população. E esse indicador ele representa o número de casos novos de tuberculose por 100 mil habitantes no período específico. O período que a gente vai trabalhar, que a gente está mostrando aqui, é o período de 2012 a 2023. E o que a gente pode observar? Que em ambos, a gente traz aqui dados do Maranhão, do estado do Maranhão e do Brasil, né, que é a média nacional, e que em ambos mostra uma tendência de aumento entre 2012 a 2023, uma tendência de aumento, né, dessa incidência no período avaliado, com algumas variações, né, anuais. Em 2012, a gente observa a taxa de incidência de 35,9, era maior do que no Maranhão, né, a taxa do Brasil era maior que no Maranhão, mas essa diferença a gente observa que ela diminuiu ao longo dos anos, né? A partir de 2022, a taxa de incidência do Maranhão ela foi superior ao do Brasil. Em 2020, houve uma queda, né, notável na incidência. E essa queda, é importante a gente destacar que durante a pandemia, né, a gente teve algumas situações, variações, né, que houveram a explicação para essa queda. E essa queda não aconteceu só no estado, né? Ela aconteceu a nível de Brasil. Porém, o estado do Maranhão, em comparação a outros estados, a variação em redução de casos, ela ficou ali entre 6% a 8%. Houveram estados em que essa variação em redução de número de casos no período da pandemia passou de 20%. Então, a gente teve um impacto? Tivemos, mas a nossa variação em número de casos, comparado ao ano antes da pandemia, foi cerca de 8% de redução de casos. E observem que a gente teve um aumento subsequente em 2021 e 2022, que isso faz refletir o quê? Que houve aí a retomada das atividades, né, normais, e houve aí o ressurgimento de casos que durante a pandemia não foram diagnosticados. Com relação à mortalidade, né, aqui a gente traz o coeficiente de mortalidade por tuberculose, né, óbitos por 100 mil habitantes, também a nível de Maranhão, a nível de Brasil, e ambos a gente consegue observar que tanto o Maranhão quanto o Brasil, eles mostram aí flutuações, né, nas taxas de mortalidade, e há uma tendência de aumento dessas taxas, né, em alguns anos apresentando picos mais altos no ano de 2022. A gente observa uma queda em 2020, que ela também, assim como a incidência, sofre aí uma influência com fatores relacionados ao Covid, mas em 2022, tanto o Maranhão e o Brasil tiveram um aumento significativo, né? A gente pode observar que no Maranhão foi de 2,8 óbitos por 100 mil habitantes, no Brasil 2,7, né? Então houve esse aumento, os dois houveram esse aumento no ano de 2022. E como eu falei, assim como na incidência, o coeficiente de mortalidade, eles sofreram aí algumas alterações referente à pandemia, nos anos pandêmicos. O próximo slide que a gente vai conversar é com relação aos casos novos de tuberculose diagnosticados em populações em situação de vulnerabilidade, tá? Aqui eu trago dados do Maranhão. Então, ao longo dos anos, o que a gente pode observar? Que houve algumas variações nas taxas de diagnóstico de tuberculose.
nos diferentes grupos, né, de vulnerabilidade. Começando pelas pessoas vivendo com HIV/AIDS, a taxa de diagnóstico entre essas pessoas, ela relativamente apresenta-se, né, estável ao longo dessa série histórica de 2015 a 2023. Por que eu não trouxe dados de 2012 como nos outros, né, que eu apresentei? Porque somente no ano de 2015 houve uma mudança na ficha de notificação em que foram incluídas essas populações, né? Então, de 2015 para cá que a gente consegue fazer esse recorte. Por isso, só de 2015 a 2023. Já as pessoas privadas de liberdade, as taxas de casos novos de tuberculose, a gente observa que tem aí um crescimento consistente, né, em comparação aos outros grupos. Isso se deve, né, ao meio que eles se encontram, né, um ambiente favorável à disseminação do bacilo, que gosta de ambientes escuros, sem ventilação, sem penetração da luz solar, né? Então, tudo isso faz com que esse aumento de número de casos sejam ocorridos. Já com relação às pessoas em situação de rua, as taxas de diagnóstico, elas variam ao longo dos anos e observamos que teve aumento no ano de 2023. Já na população indígena, também houve uma variação ao longo do tempo, mas elas permanecem estáveis, né, em níveis moderados. Ao lado, no canto direito da tela, eu trouxe uma informação adicional, né, que é o quê? As populações vulneráveis e o seu risco de adoecimento, ou seja, trazendo o quê? As pessoas vivendo com HIV/AIDS, elas têm 25 vezes maior o risco de vir a adoecer de tuberculose. Assim como as pessoas privadas de liberdade têm um risco de 28 vezes maior de vir a adoecer por tuberculose. Já as pessoas em situação de rua, o risco é de 56 vezes maior, né? O indígena, 3 vezes maior a chance de adoecer. Por isso, né, esse quadro, né, essas populações vulneráveis, elas estão, né, constam no manual do Ministério da Saúde com esse ponto de corte aí de quantas vezes tem um risco maior de adoecimento em comparação com a população geral. O próximo slide é referente à testagem de HIV. Esse é um ponto importante dentro do programa de tuberculose, uma vez que eu falei lá no início que a tuberculose é a primeira causa de óbitos, né, em pessoas vivendo com HIV/AIDS. Então, esses dados de proporção de testagem de HIV e de co-infecção TB-HIV, entre esses casos de tuberculose, nesse ponto de corte de 2012 e 2023, a gente observa que a proporção de testagem entre os casos novos aumentou consistentemente aí ao longo dos anos, né, indicando o quê? Uma melhoria na identificação, né, das pessoas com infecção TB-HIV com relação à proporção de co-infecção TB-HIV. Essa proporção de casos novos de TB-HIV, ou seja, as pessoas que têm TB e HIV, ela se manteve, né, em níveis moderados, observando que em 2012 7,1%, né, dos casos com co-infecção TB-HIV, e em 2023, né, 11 anos depois, 8,2%. Então, se manteve ali, né, mais ou menos estáveis em níveis moderados a co-infecção TB-HIV. As taxas de HIV, ao lado a gente pode verificar, né, que a meta é 100%, ou seja, todo paciente de tuberculose, ele deve ser testado para HIV. Isso é um protocolo, tá? A gente observa que, no Brasil, no ano de 2023, a média nacional foi de 82% de testagem para HIV. Já de co-infecção, no Brasil, a média nacional é de 9,3 casos, né, de co-infecção TB-HIV. Com isso, a gente observa que o Maranhão ele demonstrou aí, em média, uma maior média nacional, né, contribuindo aí significativamente para uma melhoria no diagnóstico e no tratamento das pessoas com co-infecção TB-HIV no nosso estado. E esse desempenho superior à média nacional, uma vez que a gente está em 23, né, 87,4%, e no Brasil a média nacional de 32%, esse indicador ele é bastante positivo, né, para a saúde pública do estado. Com relação ao percentual de contato examinado de casos novos de tuberculose pulmonar, né,
A gente observa que, ao longo dos anos, houve aí uma variação no percentual de contatos examinados dos casos novos de tuberculose pulmonar. É importante destacar, né, que esse indicador ele é referente aos casos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial. E a gente observa aí algumas flutuações, né, durante o período, dos anos. E a gente observa que houve um aumento de 2012 para 2017. A gente observa, né, que houve aí um aumento substancial no período de 2012 a 2017. E a partir do ano 2015, o nosso indicador, né, a média, ela ficou acima, superior a 70%, que é a meta, né, é a meta desse indicador pelo Ministério da Saúde, que 70% dos contatos examinados sejam investigados, sejam examinados. A média do Brasil ao lado aqui, no ano de 2023, foi de 53%, né? E aí, com isso, a gente observa que o Maranhão alcançou esse percentual, de 75,5%, indicando que os municípios estão, né, priorizando esse rastreamento dos contatos e que essa atividade ela contribui para a melhor detecção precoce dos casos e, assim, o controle, né, da transmissão. É importante frisar que o rastreamento dos contatos ele é fundamental para identificar as pessoas precocemente, né, para a gente conseguir interromper a cadeia de transmissão. E esse alto percentual de contato examinado, ele ajuda aí nas estratégias, né, das ações básicas de controle da tuberculose. O próximo slide é referente ao encerramento dos casos, né, com relação a cura e abandono. Com relação a esse indicador, a taxa de cura no estado do Maranhão em 2022 ela foi de 67,2%, né, superando a média nacional, que foi de 62% no mesmo ano, no ano de 2022. Por que não no ano de 2023? Porque, por ser uma doença crônica, né, um tratamento longo, o ano de 2023 ele não está fechado para essa análise. Então, a gente trabalha com o ano de 2022. Então, no Brasil, a média, né, dos estados foi aí de 62% de cura. O Maranhão, esse indicador em 2022 foi 67%, né, e isso sugere que o Maranhão ele vem desenvolvendo, né, vem desenvolvendo suas atividades, vem desenvolvendo várias estratégias para que a gente continue aí com essa taxa de cura, não atingindo a meta do Ministério, né? A gente observa que nós não conseguimos atingir a meta do Ministério, que é 85% de casos, né, sejam encerrados por cura. O que a gente quer? Que os casos eles tenham seu desfecho por cura. Mas nós estamos acima da média nacional, que é de 62%, e a gente curou aí cerca de 67,2% de casos. Do Nordeste, o Maranhão ele está ali, a região do Nordeste é o estado com maior proporção de cura dos seus casos. Já com relação ao abandono de caso, qual é a meta do Ministério? É que os abandonos eles sejam menor que 5. Né? A meta é essa, menor que 5. Mas a média do Brasil, no ano de 2022, foi de 13% de abandono de casos. No Maranhão, em 2022, nós tivemos aí 13,2% de abandono. Agora, né, finalizei aí, mostrei para vocês os principais indicadores que são trabalhados pelo Ministério da Saúde, a gente apresentou aqui. E eu, né, só ressalto, lembro que ontem, 24 de março, foi o Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, e nós estamos, enquanto Estado do Maranhão, numa campanha, né, belíssima, no qual nosso slogan, aqui ao lado, né, é Maranhão na luta contra a tuberculose, #respire essa ideia. E aqui abaixo eu apresento só algumas estratégias que nós estamos propondo e realizando já no ano de 2024, que é a criação do Comitê Estadual de Tuberculose e outras doenças determinadas socialmente, que no próximo slide eu vou só reforçar um pouco mais. A gente está fortalecendo o papel do ACS nas ações básicas do controle. A gente elaborou uma cartilha que será lançado daqui a alguns dias. A gente está intensificando as ações da população de maior risco de adoecimento da TB. Vocês observaram que, tanto a nível de Brasil e do Estado, vem crescendo, né, o número de casos nas populações vulneráveis. A gente está elaborando a linha de cuidado da tuberculose e estamos também
com várias estratégias para intensificar a prevenção. Aqui é o slide que eu falei que eu iria focar um pouquinho mais com relação ao lançamento do comitê, que aconteceu hoje, dia 25 de março. Então, o estado do Maranhão, ele é o primeiro estado do Brasil a instituir esse comitê. Qual é a proposta do comitê? É promover ações intersetoriais que vão contribuir para o enfrentamento da tuberculose e de outras doenças determinadas socialmente, né, com um problema de saúde pública no estado do Maranhão. E esse comitê, ele será composto, né, está sendo composto pela Secretaria de Saúde do Estado, várias gerências e coordenações de outras instituições, de órgãos, né, outras secretarias e órgãos, de organismos de controle social, sociedade civil, associações de classe. Então, hoje, aconteceu o lançamento desse comitê e estaremos aí com essas atividades e sempre em busca, né, de um Maranhão livre de tuberculose. E aqui eu trago novamente, né, o Maranhão na luta contra a tuberculose, #respira essa ideia. E por aqui eu agradeço, finalizo minha fala. Tem dúvidas sobre o assunto abordado? Conheça o aplicativo Sofia, respostas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e processos de trabalho. Você também pode acessar pelo site http://sofia.telesaude.ufma.br e não esqueça de se inscrever em nosso canal e seguir as nossas redes sociais.